Em continuação, a leitura do livro A Paciente Silenciosa, hoje o capítulo 10. Fui me encontrar com Cat no café do National Theatre, em South Bank, onde os artistas costumavam se encontrar depois dos ensaios. Ela estava sentada nos fundos do café com duas outras atrizes, totalmente entretida na conversa. Elas me viram enquanto eu me aproximava. Suas orelhas estão queimando, querido? Perguntou Cat ao me beijar. E deveriam? Estou contando tudo sobre você para as meninas. Ah, é melhor eu sair então. Não seja bobo. Senta. Você chegou na hora certa. Acabei de começar a contar como foi que a gente se conheceu. Eu me sentei. A Cat continuou a história. Ela gostava de contá-la. De vez em quando olhava para mim e sorria, como se quisesse me incluir. Mas era só um gesto pro forma, pois a história era dela, não minha. Eu estava num bar quando ele enfim apareceu. Finalmente, quando eu já estava desistindo, ele surgiu, o homem dos meus sonhos. Antes tarde do que nunca. Eu achava que aos 25 já estaria casada, aos 30 teria 2 filhos, um cachorrinho, um enorme financiamento imobiliário. Já estava com 30 e poucos anos e a coisa não tinha saído exatamente como planejado. Cat disse isso com um sorriso ardilhoso e piscou para as meninas. De qualquer forma, eu estava saindo com um cara australiano. O nome dele era Daniel. Mas ele não queria se casar nem ter filhos tão cedo. Por isso eu sabia que estava perdendo tempo. E a gente tinha saído naquela noite, quando de repente aconteceu. O príncipe encantado apareceu. Cat olhou para mim, sorriu e revirou os olhos, acompanhado da namorada. Essa parte da história precisava ser muito bem contada para garantir a boa vontade do público. Cat e eu estávamos saindo com outras pessoas quando nos conhecemos. Dupla infidelidade não é um começo dos mais atraentes ou auspiciosos para um relacionamento, especialmente por termos sido apresentados pelos nossos parceiros da época. Eles se conheciam, não sei ao certo de onde. Não me lembro exatamente de todos os detalhes. Talvez Marianne tenha saído alguma vez com o colega de quarto de Daniel, ou ao contrário. Também não me lembro muito bem de como fomos apresentados, mas me lembro da primeira vez que vi Cat. Foi como um choque. Me lembro dos seus longos cabelos pretos, dos olhos verdes penetrantes da boca. Ela era linda, maravilhosa, um anjo. Nesse ponto do relato, Cat fez uma pausa e sorriu, buscando minha mão. Você se lembra, Tel? Foi como que a gente puxou conversa? Você disse que estava terminando após em psicoterapia. E eu disse que era maluca. Então era uma combinação perfeita. As garotas caíram na gargalhada. Cat também riu e olhou para mim com sinceridade, ansiosa, os olhos buscando os meus. Não. Falando sério, querido, foi amor à primeira vista, não foi? Era deixa pra mim, e eu concordei e lhe dei um beijo na bochecha. Claro que foi, amor de verdade. Isso mereceu um olhar de provação das amigas, mas eu não estava fingindo. Cat tinha razão, foi amor à primeira vista. Quer dizer, pelo menos desejo. Embora naquela noite eu estivesse com Marianne, não conseguia tirar os olhos de Cat. Eu observava de longe, numa conversa animada com Daniel, até que vi seus lábios formando um vá se fuder. Eles estavam discutindo e pareciam exaltados. Daniel deu meia volta e foi embora. Você está tão silencioso, comentou Marianne. Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Vamos para casa então, estou bem cansada. Ainda não. Eu mal prestava atenção nela. Vamos beber mais alguma coisa. Eu quero ir embora. Então vá. Marianne me encarou com uma água no olhar, pegou o casaco e saiu. Eu sabia que brigaríamos no dia seguinte, mas não me importava. Me aproximei de Cat no bar. Daniel vai voltar? Não. E Marianne? Fiz que não com a cabeça. Não. Quer outra bebida? Eu adoraria. Pedimos então mais 2 drinks e ficamos lá de pé no bar, conversando. Lembro que falamos da minha formação em psicoterapia e Cat falou da sua experiência no curso de teatro. Ela não ficou muito tempo, porque no fim do primeiro ano assinou um contrato com um agente e desde então só atuava profissionalmente.
Sem saber exatamente porquê, supus que ela seria uma boa atriz. Estudar não era para mim, explicou ela. Eu queria sair de lá e começar logo de uma vez. Sabe como é? Começar o quê? A atuar. Não, a viver. Cat inclinou a cabeça, me olhando de um jeito travesso, com os olhos esmeraldas penetrantes sob os cílios negros. Você, Theo, como você tem paciência de continuar estudando? Talvez eu não queira sair por aí vivendo. Talvez eu seja covarde. Não, se você fosse covarde, teria ido para casa com a sua namorada. Cat deu uma risada surpreendentemente malévola. Eu queria agarrá-la e beijá-la imediatamente. Jamais havia sentido tamanho desejo físico. Eu queria puxá-la para mim, sentir seus lábios e o calor de seu corpo junto ao meu. Me desculpa, disse ela. Eu não devia ter dito isso. Eu sempre falo o que vem à cabeça. Eu te falei que eu sou meio maluca? Cat fazia muito isso, alegar insanidade. Eu sou maluca, eu sou meio doidinha, eu não bato bem da cabeça. Mas jamais acreditei nela. Seu riso era muito fácil e frequente por eu acreditar que ela tivesse vivenciado o tipo de escuridão que eu havia experimentado. Ela era espontânea, tinha uma leveza. Cat adorava viver a vida, era uma constante fonte de diversão. Ao contrário do que dizia, ela parecia a pessoa menos louca que eu conhecia. Perto dela eu me sentia mais equilibrado. Cat era americana, nascida e criada em Upper West Side de Manhattan. Por causa da mãe inglesa, tinha dupla cidadania, mas nem de longe parecia inglesa. Era clara e decididamente a antítese de uma inglesa. Não só na maneira de falar, mas na sua visão de mundo, tão confiante, tão exuberante. Eu jamais havia encontrado alguém como ela. Saímos do bar, pegamos um táxi. Dei o endereço do meu apartamento. Ficamos em silêncio breve percurso. Ao chegarmos, ela encostou seus lábios delicados nos meus. Eu me livrei das minhas reservas e a puxei para mim. Continuando, nos beijamos enquanto eu tentava encontrar as chaves. Mal tínhamos entrado e já estávamos tirando a roupa, tropeçando até o quarto, caindo na cama. Aquela foi a noite mais libidinosa e feliz da minha vida. Passei horas explorando o corpo de Cat. Fizemos sexo a noite inteira, até o amanhecer. Lembro que era tudo muito branco, a luz branca do sol entrando pelas bordas das cortinas, as paredes brancas, lençóis brancos, o branco dos seus olhos, dos seus dentes, da sua pele. Eu não sabia que uma pele podia ser tão luminosa, tão translúcida. Branco feito marfim, como uma ou outra veia visível logo abaixo da superfície, com os fios coloridos no mármore branco. Ela era uma estátua, uma deusa grega que ganhava vida nas minhas mãos. E ficamos lá deitados nos braços um do outro. Cat estava virada para mim, os olhos tão próximos dos meus que ficava fora de foco. E eu contemplava um mar verde meio turvo. E então, começou ela. Então o quê? E a Mariane? Que Mariane? Um esboço de sorriso. A sua namorada. Ah, sim, claro, eu hesitava indeciso. Não sei. E o Daniel? Cat revirou os olhos. Esquece o Daniel. Eu já esqueci. Mesmo? Cat respondeu, me dando um beijo. Antes de sair, ela tomou um banho. Enquanto estava no chuveiro, liguei para Mariane. Queria dar um jeito de me encontrar com ela para conversarmos frente a frente. Mas ela ainda estava aborrecida com a noite anterior. E insistiu que resolvêssemos ali mesmo, por telefone. Mariane não esperava que eu rompesse com ela, mas foi o que eu fiz, com o máximo de gentileza possível. Ela começou a chorar, ficou transtornada com raiva, e eu desliguei. Brutal, sim, e cruel. Não me orgulho daquela ligação. No entanto, parecia o mais honesto a ser feito. Até hoje não sei como poderia ter agido de forma diferente. Na primeira vez que combinamos de sair propriamente, Cat e eu fomos ao Kew Gardens. Ideia dela. Cat não conseguia acreditar que eu não conhecesse o lugar. Você está de brincadeira. Nunca esteve nas estufas? Tem uma enorme, com todo tipo de orquídea tropical, mantida numa temperatura tão alta que parece um forno. Quando eu estava no curso de teatro, eu ia lá só para me aquecer. Que tal a gente se encontrar lá depois de você terminar suas coisas da pós? E então ela hesitou, de repente insegura. Ou é longe demais para você? Por você eu iria muito além de Kew Gardens, querida. Bobo, e me beijou.
Cat já me esperava na entrada quando eu cheguei, com um enorme casaco e o cachecol, acenando como uma criança empolgada. Vamos, vamos, vem comigo. Ela me conduziu pela lama gelada até a grande estrutura de vidro que abrigava as plantas tropicais, abriu a porta e logo entrou. Acompanhando-a, recebi aquele choque da súbita elevação da temperatura, uma vaciladora onda de calor. Tirei o cachecol e o casaco. Cat sorriu. Viu? Eu disse que parecia uma sauna, não é incrível? Fomos caminhando pelas trilhas, segurando os casacos de mão dada, contemplando as flores exóticas. Eu senti uma estranha felicidade pelo simples fato de estar com ela, como se uma porta secreta tivesse se aberto e Cat tivesse me chamado do outro lado. E eu entrava num mundo mágico de luz, calor e cores, e centenas de orquídeas numa deslumbrante chuva de confetes azuis, vermelhos e amarelos. Parecia que eu estava derretendo naquele calor, meus contornos amaciados, feito uma tartaruga saindo ao sol depois de um longo inverno de hibernação, piscando e despertando. Cat me deu isso. Ela foi meu convite à vida, que tratei de agarrar com ambas as mãos. Então é isso. Eu me lembro de ter pensado, isso é amor. E eu o reconheci sem sombra de dúvida, e sabia muito bem que jamais havia conhecido nada parecido. Minhas experiências românticas anteriores tinham sido breves, insatisfatórias para os dois lados. Quando ainda estava na graduação, eu havia reunido coragem, com a ajuda de uma boa quantidade de álcool, para perder a virgindade com um estudante canadense de sociologia chamado Meredith, de aparelho nos dentes que machucava meus lábios quando nos beijávamos. Seguiu-se uma série de relacionamentos nada inspiradores. Parecia que eu era incapaz de encontrar a ligação especial que tanto desejava. Eu achava que minhas feridas eram profundas demais e era incapaz de viver uma relação de intimidade. Mas agora, toda vez que ouvia a risada contagiante de Cat, era atravessado por uma onda de empolgação, por uma espécie de osmose. Acabei absorvendo sua exuberância juvenil, sua espontaneidade e alegria. Concordava com cada sugestão dela, com cada capricho. Nem me reconhecia mais. Estava gostando daquela nova pessoa, aquele sujeito sem medo em que Cat me transformava. A gente trepava o tempo todo. Eu me consumia de desejo perpétuo e urgentemente ansiando por ela. Precisava tocá-lo o tempo todo, sempre e sempre mais perto. Cat veio morar comigo naquele mês de dezembro, no meu quarto e na sala em Kensington. O apartamento do porão úmido e coberto de carpetes grossos tinha janelas, mas sem vista. No nosso primeiro Natal juntos, estávamos decididos a fazer tudo direito. Compramos uma árvore no quiosque da estação do metrô e a cobrimos de enfeites e luzes que encontramos no mercado. Eu me lembro bem do cheiro de pinheiro, madeira e velas ardendo e dos olhos de Cat olhando bem nos meus, brilhantes, cintilando feito as luzes de árvore. Falei sem pensar, as palavras simplesmente saíram. Quer casar comigo? Cat ficou me olhando. O quê? Eu te amo, Cat. Você quer se casar comigo? Ela riu e disse, para meu espanto e alegria, sim. No dia seguinte, fomos comprar uma aliança e a ficha caiu. Estávamos noivos. Curiosamente, as primeiras pessoas em que pensei foram meus pais. Queria apresentar Cat a eles. Queria que visse o quanto eu estava feliz, que finalmente tinha escapado, que me libertara. Assim pegamos o trem para Surrey. Pensando bem hoje, não foi uma boa ideia, fadada ao fracasso. Meu pai me recebeu com a habitual hostilidade. Você está péssimo, Theo. Magro demais, e esse cabelo curto? Parece um prisioneiro. Obrigado, pai. Também fico feliz em te ver. Minha mãe parecia mais deprimida que o normal, mais silenciosa, parecendo menor, como se não tivesse lá. Meu pai era uma presença que pesava no ambiente, agressivo, carrancudo e olhar furioso. Eu não tirava os olhos frios e sombrios de Cat. Foi um almoço bastante desagradável. Eles pareciam não ter gostado dela, nem estar particularmente felizes por nós. Não sei por que fiquei surpreso. Depois do almoço, meu pai desapareceu no escritório, não voltou mais. Ao se despedir, minha mãe se reteve por tempo demais, próxima demais, sem firmeza nos pés. Senti uma tristeza terrível. Quando eu e Cat fomos embora, senti que uma parte de mim não foi junto, tinha ficado para trás. Eternamente uma criança, presa. Eu me sentia perdido, sem esperança, à beira das lágrimas. Então Cat me surpreendeu como sempre. Passou os braços ao meu redor, me puxando para um abraço.
Agora eu entendi tudo, e eu te amo muito mais do que antes. E não disse mais nada, nem precisava. Casamos em abril, num pequeno cartório perto de Austin Square. Os pais não foram convidados, nem Deus. Nada de religião por insistência de Cat, mas fiz uma oração mental durante a cerimônia. Agradeci a ele em silêncio por me conceder uma felicidade tão inesperada e imerecida. Agora eu via as coisas com clareza, sentia o seu desígnio maior. Deus não tinha me abandonado na infância, quando eu me sentia tão sozinho e amedrontado. Ele guardava Cat na manga, esperando para fazê-la aparecer, como um mágico habilidoso. Eu sentia muita humildade e gratidão por cada segundo que passávamos juntos. Tinha plena consciência da sorte, da incrível felicidade de ter um amor assim, de como era raro e de que muitos não tinham tanta sorte. A maior parte dos meus pacientes não era amada. Alice Berison não foi amada. Difícil imaginar duas mulheres mais diferentes que Cat e Alicia. Cat não me dá a ideia de luz, calor, cores e riso. Quando penso em Alicia, só me vem escuridão, profundeza, tristeza. Silêncio. Terminei o capítulo 10 e amanhã vou dar continuidade ao livro. Não esqueça de curtir, obrigada e até amanhã.